O carro parou na entrada do condomínio Alto das Pedras às 2 da tarde de uma quarta-feira comum. Nenhum aviso, nenhuma mensagem. Henrique Castelo Branco desceu do táxi com a mala de mão ainda fechada, a gravata levemente afrouxada e o olhar de quem acabou de fechar um negócio de 300 milhões de euros antes do almoço parisiense. O porteiro ficou sem reação por um segundo. Doutor Henrique, não esperávamos o senhor hoje. Eu sei. Ele entrou sem mais explicação. Esse era o estilo dele. 53 anos, cabelos grisalhos no lado, ternos feitos sob medida em Lisboa, uma pontualidade quase sádica nos negócios e uma presença que mudava o ar dos cômodos quando entrava. Henrique Castelo Branco não avisava. Ele aparecia, e todo mundo se ajustava ao redor dele como planetas que subitamente sentem a gravidade do Sol. A mansão estava em silêncio quando ele abriu a porta principal com a chave que nunca entregou a ninguém, além do motorista e da assistente. Um silêncio de casa arrumada, de superfícies limpas, de nenhuma bagunça para justificar presença humana. Esse silêncio era uma das razões pelas quais ele pagava bem pelo serviço doméstico. Ele não queria sentir que havia outra pessoa dentro daqueles muros quando estava só. Mas antes de chegar ao escritório, ele parou. Havia uma voz feminina vinda do escritório particular. O cômodo que ficava no corredor à direita da entrada, com porta de madeira escura e placa pequena em bronze. H. Castelo Branco, particular. Uma voz tranquila, firme, articulada, falando numa cadência que ele reconheceu antes de entender qualquer palavra. Francês. Ele parou no meio do corredor. A mala continuou na mão. O casaco não foi tirado. A voz dizia algo sobre uniclos d'arbitrage, sobre les deux parties, sobre modalités de resolução. E tinha a naturalidade de quem não está traduzindo enquanto fala. Tinha a fluidez de quem pensa naquela língua. Henrique Castelo Branco conhecia bem esse francês. Passava em média 40 dias por ano em Paris. Tinha reuniões semanais com Bernard Moreau, sócio do grupo Moreau & Fils, seu parceiro estratégico havia 8 anos. Conhecia o sotaque, o ritmo, o vocabulário técnico dos contratos de investimento. E o que ouvia daquele corredor estava dentro desse universo, com uma precisão que o deixou parado, sem entender o que estava acontecendo. Ele caminhou devagar, sem fazer barulho. Não era uma escolha consciente. Era o instinto de quem encontra algo que não compreende ainda e prefere observar antes de interromper. A porta estava entreaberta. Ele ficou no vão. Dona Rosa Ferreira estava de costas para a porta, em uniforme azul claro, o cabelo preso no coque de sempre, a postura levemente inclinada sobre a mesa onde havia papéis abertos. O telefone fixo estava entre o ombro e a orelha, enquanto ela escrevia alguma coisa num bloco de papel timbrado com o logo da Castelo Holding. Très bien, Monsieur Moreau, ela disse, com uma calma que Henrique nunca tinha ouvido na voz dela. Je comprends parfaitement la situation. La clause 14 présente effectivement une ambiguïté dans la formulation initiale, et je pense qu'un avenant serait la meilleure solution pour les deux parties. Henrique não piscou. Rosa continuou. Falou sobre encaminhar as anotações ao jurídico. Falou sobre prazo para a validação. Agradeceu a paciência de Bernard. Disse que até o final do dia haveria um documento de síntese para análise. Je vous enverrai les corrections dans la soirée. Bonne journée, Monsieur Moreau. Ela desligou. Pegou a folha que estava escrevendo, leu uma vez, dobrou com cuidado e pousou sobre a mesa, em frente à cadeira do patrão. Foi só então que ela se virou e encontrou Henrique parado na porta, mala na mão, olhando para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto nos 20 anos em que o conhecia. Não era raiva. Não era confusão. Era algo que em outra pessoa ela chamaria de espanto. Mas Henrique Castelo Branco não era o tipo de homem que se espantava com facilidade. Era mais parecido com o rosto de alguém que, de repente, percebe que esteve olhando para um quadro do avesso durante muito tempo. Rosa não desviou o olhar, não se encolheu, não pediu desculpa. Boa tarde, doutor Henrique. Não esperava o senhor hoje.
A voz era a mesma de sempre. O mesmo tom sereno de quem avisa que o almoço está pronto ou que uma lâmpada do segundo andar precisava de troca. Nenhuma diferença de tom entre o francês impecável de 3 minutos atrás e o português doméstico de agora. Isso, mais do que qualquer outra coisa, foi o que atravessou Henrique como uma agulha. Quem estava nesse telefone? A pergunta saiu antes que ele pensasse em formulá-la melhor. O Sr. Bernard Moreau ligou às 13h42. Rosa caminhou até ele e entregou o papel dobrado. Tentei passar para a Mirella, mas ela estava em reunião externa e não atendeu. O Sr. Moreau disse que era urgente. Precisava esclarecer uma pendência antes de enviar os documentos ao jurídico. Henrique pegou o papel. Abriu, leu. As anotações estavam escritas à mão, em letra clara e organizada. Em português, com o número da cláusula, com a descrição do problema, com a proposta de solução, com os nomes das partes envolvidas, com o prazo sugerido para encaminhamento, exatamente o que o jurídico precisaria saber, exatamente o que ele mesmo teria anotado, talvez com menos clareza, porque Henrique era executivo, não redator jurídico. Ele ficou olhando para o papel por mais tempo do que precisaria para lê-lo. A cláusula 14, ele disse baixinho, quase para si mesmo. Sim, a formulação original deixa margem para interpretação sobre quem aciona o mecanismo de arbitragem em caso de inadimplência parcial. O Sr. Moreau queria garantir que fosse o credor, não o devedor. Parece razoável, dependendo de como o senhor e o jurídico queiram posicionar a holding. Henrique levantou o olhar do papel. Ela estava de pé, 2 metros à sua frente, com as mãos levemente cruzadas na frente do uniforme azul, esperando. A luz da tarde entrava pela janela do escritório e batia de lado no coque do cabelo grisalho dela, nos fios brancos que ela nunca tentou esconder. 47 anos, 20 anos de casa. Uma mulher que ele passava a vida toda vendo sem olhar. Onde você aprendeu francês? A pergunta levou 1 segundo a mais para sair. Quando saiu, tinha um peso diferente das anteriores, menos executivo, mais humano, quase desconfortável na própria voz dele. Rosa não sorriu, não tinha razão para sorrir. Na universidade, fiz letras com habilitação em francês e inglês. Universidade Federal do Maranhão. Me formei com louvor em 2001. O silêncio que se seguiu tinha textura. Henrique Castelo Branco, que havia fechado contratos de 300 milhões de euros naquela manhã, que havia negociado com ministros e presidentes de multinacionais, que havia fundado uma holding com operações em 3 países, ficou parado no vão da porta do próprio escritório, sem saber o que dizer para a mulher que limpava seus corredores havia 20 anos. Porque a resposta era tão simples que doía. Ela tinha a formação, ela tinha a habilidade, ela estava ali, e ninguém nunca havia perguntado. Para entender o tamanho daquele silêncio, é preciso voltar, muito antes da mansão no Alto das Pedras, antes de São Paulo, antes do uniforme azul que ela colocava todas as manhãs às 6 e tirava às 18 horas. Rosa Ferreira nasceu em Caxias, no Maranhão, filha de professora primária e marceneiro. Cresceu em casa de quintal grande, entre o cheiro de madeira serrada e o barulho da máquina de escrever da mãe, corrigindo provas na mesa da sala. A mãe dizia que educação não era detalhe. Era a única coisa que ninguém podia tomar de você depois que você tinha. Rosa acreditou nisso com uma convicção que as pessoas da sua idade guardavam para a religião. Ela era a melhor aluna da escola municipal, depois do ensino médio. Quando passou no vestibular para letras na Federal, o pai fechou a marcenaria um dia antes do prazo e foi até São Luís vê-la fazer a matrícula. Voltou com o recibo plastificado e pendurou na parede da sala, ao lado do diploma da mãe. A universidade abriu o mundo em camadas que ela não imaginava.
O francês entrou na vida dela no segundo semestre, numa sala de aula quente com ventilador barulhento, numa professora chamada Ivana, que tinha vivido 3 anos em Lyon e falava com o sotaque de quem havia deixado um pedaço de si lá. Rosa ficou fascinada pela sonoridade, pelo modo como as palavras se encaixavam diferentes do português, mas com uma lógica que fazia sentido se você parava para escutar mesmo. Ela parava. Ela escutava. Ela praticava em voz alta no quarto à noite, com o livro didático e o dicionário sobre o travesseiro. Quando se formou, em 2001, com louvor, a professora Ivana disse numa carta de recomendação que Rosa tinha fluência genuína, não a fluência de quem decorou, a fluência de quem compreendeu. Ela deu aulas particulares por 2 anos. Tinha alunos de escola particular que precisavam de reforço antes da viagem de intercâmbio dos pais. Havia um rapaz que foi estudar em Bordeaux e mandou cartão postal agradecendo. Ela guardou o cartão. Então, Edmilson adoeceu. O marido, 34 anos, motorista de caminhão, diagnóstico de câncer gástrico em estágio 3, numa terça-feira de março de 2003. A partir dali, o tempo passou a ser medido de outra forma. Em consultas, em quimioterapias, em internações, em remissões e recaídas, em noites que ela passava olhando para o teto tentando calcular o dinheiro que não havia. Tiago tinha 2 anos quando o pai ficou doente, 4 quando ele morreu. Rosa ficou de pé. Era o tipo de mulher que ficava de pé, não porque não sentisse o peso, mas porque havia um filho de 4 anos olhando para ela toda manhã, esperando que o mundo fizesse sentido. Ela vendeu o que havia para vender. Pegou o pouco que havia de poupança. Ligou para uma prima que trabalhava em São Paulo, que conhecia uma agência de empregos domésticos, que disse que havia uma vaga numa mansão no condomínio fechado Alto das Pedras, casal sem filhos, exigente com limpeza e organização, pagava bem acima do mercado. Rosa chegou a São Paulo num ônibus de 17 horas, com Tiago no colo e uma mala média. A entrevista foi com Mirella Drummond, assistente executiva dos Castelo Branco, que na época tinha 31 anos e já usava o tom de quem nasceu para separar mundos. A entrevista durou 15 minutos. Mirella perguntou sobre experiência, sobre disponibilidade, sobre se havia algum problema em trabalhar aos sábados de manhã. Não perguntou sobre formação. Não perguntou sobre nenhuma outra coisa. Rosa não ofereceu. Por que ofereceria? Ela estava ali para o emprego que havia, não para o emprego que merecia. O condomínio Alto das Pedras ficava numa colina no extremo sul de São Paulo, daquelas onde a cidade parece mais calma do que é, onde os muros eram altos e as árvores escolhidas a dedo por paisagistas. A mansão dos Castelo Branco tinha 4 suítes, escritório, sala de jantar para 12 pessoas, academia, piscina coberta e um jardim de inverno com orquídeas que precisavam de atenção diária. Rosa aprendeu a rotina em 2 semanas. Em 1 mês, ela era invisível da melhor forma possível. Tudo funcionava, tudo estava no lugar, e ninguém precisava pensar em como. Henrique raramente anotava, não por maldade, por distância. Ele vivia num universo de contratos e reuniões e voos e fusões, e não havia espaço nesse universo para a mulher que deixava a toalha dobrada em triângulo perfeito sobre o porta-toalhas. Mirella anotava. Mirella anotava de um jeito muito específico. Rosa, o banheiro do 3º andar estava com resíduo no box. Isso não pode acontecer quando temos hóspedes. Dito assim, de pé no corredor, sem olhar para ela, como quem dita recado para o ar. Rosa, quando executivos visitam a casa, você não circula nos corredores enquanto as reuniões estão em andamento. Fique na cozinha ou no quartinho. Rosa, o doutor Henrique tem reunião amanhã cedo. Confirme que o café vai estar pronto às 6h30 e não às 7. Nunca um bom dia antes. Nunca um obrigada depois. Não havia necessidade no mundo de Mirella de agradecer a quem cumpria função. Rosa ouvia, ajustava, seguia.
Havia uma parede muito clara no universo da mansão dos Castelo Branco, e Rosa estava de um lado dela. Não era a parede do dinheiro exatamente, era a parede da visibilidade. Havia gente que era vista e gente que era fundo de cena. E Rosa sabia exatamente em qual categoria a tinham colocado. Ela só nunca tinha concordado com a categorização. Tiago cresceu num apartamento alugado no Ipiranga, longe o suficiente da mansão para ter uma vida, perto o suficiente para que ela chegasse em casa antes que ele dormisse quando era pequeno. Ela acordava às 5h15, tomava café em pé, pegava 2 ônibus, chegava às 6h45, saía às 18h, chegava em casa às 19h30, fazia janta, ajudava o filho com tarefa, dormia, repetia. Por 18 anos, ela repetiu. Nos fins de semana, quando tinha folga, ela lia. Mantinha os livros que havia salvado da mudança do Maranhão, mas alguns que foi comprando aos poucos em sebo. Releu Flaubert em francês. Releu Camus. Às vezes pegava emprestado do filho algum livro de engenharia só para manter o hábito de aprender coisa nova. Ela nunca perdeu o francês. Esse era o detalhe que ninguém poderia imaginar. 20 anos num emprego que não pedia nenhum idioma e ela nunca deixou enferrujar. Porque o francês não era ferramenta, era parte de quem ela era. E o dia em que isso ficou visível começou como todos os outros dias. Ela havia chegado às 6h45. Preparou o café. Organizou o escritório de Henrique, que havia partido para Paris na véspera. Tirou o pó das prateleiras com o livro de endereços ainda aberto na página errada, arrumou os almofados do sofá do corredor, verificou as orquídeas do jardim de inverno. Às 13h42, o telefone fixo do escritório particular tocou. Ela atendeu como sempre atendia quando o patrão estava fora. Residência Castelo Branco, boa tarde. A voz do outro lado era masculina, levemente impaciente, e começou em português com sotaque carregado. Alô, preciso falar com Henrique Castelo Branco, é assunto urgente. O doutor Henrique está em Paris, senhor, posso ajudar? Sou Bernard Moreau, preciso falar com a assistente dele então. É sobre o contrato assinado hoje. Rosa tentou Mirella. 1 vez, 2 vezes. Caixa de voz. Senhor Moreau, infelizmente a assistente está inacessível no momento. Posso anotar o recado e garantir que ela retorne assim que possível? Bernard Moreau não tinha paciência para recado. Tinha um problema real, um prazo curto e um jurídico do outro lado esperando documentos. Ele começou a explicar em francês, provavelmente achando que a atendente iria interrompê-lo para dizer que não entendia. Rosa não interrompeu. Ela respondeu. E os 18 minutos seguintes foram os mais importantes dos 20 anos que ela havia passado naquela casa. Bernard Moreau tinha 60 anos e a voz de quem passou a vida inteira sendo ouvido. Era o tipo de homem que não repetia o que dizia. Dizia uma vez, com clareza, e esperava que o interlocutor acompanhasse. Se não acompanhasse, o problema era do interlocutor. Ele começou a explicar em francês porque era mais rápido do que construir o raciocínio jurídico num idioma que não era o seu. Ele esperava confusão do outro lado, esperava silêncio ou um moment, s'il vous plaît, constrangido, ou o barulho de alguém colocando o telefone na mesa para buscar um tradutor. O que ele não esperava era Rosa. Je vous écoute, Monsieur Moreau, ela disse. Estou ouvindo, Sr. Moreau. Pausa curta do outro lado. Breve recalibração. Bernard continuou. Explicou que o contrato assinado naquela manhã com Henrique continha uma cláusula de arbitragem, a de número 14, cuja redação havia sido aprovada com pressa durante a última rodada de revisão. O problema era sutil, mas potencialmente grave. A formulação atual deixava ambíguo quem detinha o direito de acionar o mecanismo de arbitragem em caso de inadimplência parcial. Inadimplência parcial era o tipo de situação que os advogados de ambos os lados preferiam nunca enfrentar, mas que os contratos sérios precisavam prever com clareza absoluta.
O jurídico do grupo Moreau and Fields havia identificado a ambiguidade 1 hora depois da assinatura. Bernard queria garantir que um adendo fosse preparado antes que o documento original entrasse no sistema de arquivo permanente. Rosa ouviu tudo sem interromper. Enquanto ele falava, ela caminhou até a mesa do escritório. As pastas estavam organizadas por data e tipo de documento, como sempre ficavam quando Henrique viajava a trabalho. Ela já sabia onde ficava a pasta de Paris, porque havia organizado aquela mesa naquela manhã. Abriu a pasta. Encontrou a minuta do contrato com o grupo Moreau and Fields, versão para assinatura, impressa antes da viagem. Monsieur Moreau, je consulte le contrat maintenant, ela disse. Estou consultando o contrato agora. Ela virou as páginas com cuidado. Encontrou a cláusula 14 na página 19. Leu uma vez, leu 2 vezes. O francês jurídico tinha sua própria gramática, mais densa, mais formal, construída em frases longas que desdobravam condições dentro de condições. Mas ela entendia. Entendia porque havia estudado para entender, porque havia lido Flaubert e Camus, mas também havia lido o Código Civil francês por curiosidade numa tarde de domingo, porque a língua para ela nunca foi decoração. A ambiguidade estava exatamente onde Bernard havia dito. O sujeito da oração principal da cláusula era la partie concernée, a parte interessada, sem especificar se era o credor ou o devedor. Em contratos de investimento com desequilíbrio de posição, essa diferença determinava quem controlava o processo. E controlar o processo de arbitragem era controlar o tempo e o custo do conflito. Je vois le problème, ela disse. Eu vejo o problema. La formulation actuelle est effectivement ambiguë. La partie concernée peut désigner aussi bien le créancier que le débiteur. Dans un contrat de cette nature, je suppose que vous souhaitez que ce soit le créancier qui détienne ce droit. Silencio do outro lado. Não era o silêncio de quem não entendeu. Era o silêncio de quem acabou de ser surpreendido pela precisão de uma análise que não esperava. Exatamente isso, Bernard disse, num tom diferente do anterior. Menos impaciente, mais atento. O credor precisa deter esse direito de forma explícita. Como está redigido agora, um devedor de má-fé poderia argumentar que também tem o direito de acionar a arbitragem, o que criaria um contencioso paralelo e atrasaria qualquer resolução por meses. Compreendo. Rosa pegou o bloco de papel timbrado que estava sobre a mesa e uma caneta. A solução mais simples seria um adendo substituindo la partie concernée por le créancier, nessa cláusula específica, com uma nota explicativa confirmando que ambas as partes concordam com a interpretação restritiva. O jurídico de ambos os lados precisa validar, mas a lógica é direta. Outra pausa. Quem é a senhora, se posso perguntar? A voz de Bernard tinha mudado completamente. Não havia mais pressa. Havia curiosidade genuína. Meu nome é Rosa. Sou da equipe da residência do Dr. Henrique. Da equipe da residência, ele repetiu devagar, como se estivesse processando o que aquilo significava. Muito bem, Rosa. Sua análise está correta. Vou pedir ao meu jurídico que prepare o adendo com essa redação. Você pode garantir que o Dr. Henrique seja informado assim que retornar? Sim, senhor. Vou deixar tudo anotado sobre a mesa dele com os detalhes da conversa. Ótimo. E, Rosa, uma pausa pequena. Merci beaucoup. Você resolveu em 15 minutos o que poderia ter virado um problema de semanas. De rien, Monsieur Moreau. Bonne journée. Ela desligou. Ficou parada por um momento com a caneta na mão, olhando para as anotações que havia feito no bloco. Nome, Bernard Moreau. Hora 13h42. Assunto, cláusula 14 do contrato Moreau and Fields. Ambiguidade na designação da parte acionante no mecanismo de arbitragem. Solução proposta. Adendo substituindo la partie concernée por le créancier, a ser validado pelo jurídico de ambas as partes. Prazo sugerido. Antes do arquivamento definitivo do documento original. Ela releu. Estava claro, estava completo, estava correto. Dobrou a folha com cuidado,
Pousou sobre a mesa, centralizada, em frente à cadeira do patrão, onde ele veria assim que sentasse. Foi então que ela se virou. Henrique Castelo Branco ficou parado no vão da porta por mais alguns segundos depois de ler as anotações. Não eram segundos de dúvida, eram segundos de alguém reorganizando silenciosamente o que achava que sabia. Letras com habilitação em francês e inglês, ele repetiu, formada com louvor, em 2001, pela Universidade Federal do Maranhão. E você trabalha aqui há 20 anos. Não era uma pergunta. Era uma constatação dita em voz alta, como quem precisa ouvir o próprio absurdo para acreditar nele. 20 anos em fevereiro, Rosa confirmou. Sem ironia, sem amargura, com a mesma objetividade com que havia descrito a cláusula 14. Henrique colocou a mala no chão pela primeira vez desde que havia entrado. Tirou o casaco. Pousou sobre o encosto da cadeira. Olhou para a folha com as anotações de Rosa, depois para Rosa, depois para a pasta aberta sobre a mesa, para a minuta do contrato com o marcador na página 19. Você achou a pasta sozinha. Eu organizo essa mesa toda manhã, Dr. Henrique. Sei onde fica cada documento. Ele ficou olhando para ela por um momento. Por que você nunca disse nada em 20 anos? Rosa levou um segundo para responder. Não porque não soubesse a resposta, porque estava escolhendo a versão mais honesta dela. Ninguém nunca perguntou. A frase caiu no silêncio do escritório como uma pedra em água parada. Simples, sem acusação no tom, apenas verdadeira. Henrique abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não é uma resposta suficiente. É a única que tenho. Ele pegou a folha com as anotações mais uma vez. Releu. Tinha a letra dela, firme e clara, sem rascunhos, sem hesitação, como alguém que escreve o que sabe, não o que tenta lembrar. A solução que você propôs para o adendo está correta, ele disse. O jurídico vai chegar na mesma conclusão, mas vai demorar 2 dias e cobrar honorários por isso. Provavelmente. Bernard Moreau ficou satisfeito. Ele disse que eu havia resolvido em 15 minutos o que poderia ter virado um problema de semanas. Henrique assentiu devagar. Havia algo no rosto dele que Rosa não sabia nomear bem. Não era exatamente vergonha. Era o desconforto específico de uma pessoa muito competente que, de repente, percebe uma falha de percepção grande o suficiente para não poder ignorar. Sente, ele disse. Rosa olhou para a cadeira à sua frente. Eu prefiro ficar de pé, Dr. Henrique. Ele notou. Não disse nada sobre isso. Puxou a própria cadeira e sentou. Cruzou os dedos sobre a mesa, na postura de reunião que ela havia visto dezenas de vezes quando passava pelo corredor durante visitas de executivos. Me conta desde o começo, Rosa contou. Não de um jeito dramático, não havia porquê. Os fatos eram suficientemente pesados sozinhos. A universidade no Maranhão, o francês com a professora Ivana, a formatura com louvor, as aulas particulares, Edmilson adoecendo, os 2 anos de tratamento, a morte dele. Tiago, com 4 anos, olhando para ela pela janela do apartamento em Caxias, como se ela soubesse para onde ir. A decisão de vir para São Paulo. A entrevista com Mirella, 15 minutos, sem nenhuma pergunta sobre quem ela era, além do que precisava ser para o emprego que havia. Henrique a ouviu sem interromper. Isso era incomum nele. Ele era o tipo de homem que interrompia executivos no meio de apresentações para chegar ao ponto. Mas ficou quieto. E o Tiago? Ele perguntou quando ela parou. 22 anos, cursando engenharia elétrica na Poli. Uma pausa pequena. Com bolsa de mérito acadêmico. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia uma decisão neles. Onde está a Mirella hoje? Reunião externa. Voltaria às 16. Henrique olhou para o relógio. Eram 14h20. Quando ela chegar, me avisa. Certo. Rosa saiu do escritório. Voltou para o corredor. Continuou o que havia parado quando o telefone tocou. Verificar as orquídeas do jardim de inverno que precisavam de atenção às terças e quintas.
Ela curvou os joelhos levemente para examinar as raízes de uma Phalaenopsis branca que estava com o substrato um pouco seco. Molhou com medida. Verificou a próxima. Fez o que havia para fazer. Mas havia alguma coisa diferente naquele jardim de inverno naquela tarde. Uma qualidade diferente do ar, talvez. Ou a sensação de que a gravidade havia mudado um grau, imperceptivelmente, como acontece antes de uma tempestade. 20 anos é muito tempo para uma pessoa manter a voz baixa. E não porque fosse covarde, porque havia um filho crescendo, uma conta para pagar, um mundo que funcionava de um jeito específico e que ela havia aprendido a navegar da forma mais segura possível. Mas às vezes a vida pega um atalho que você não planejou. E o atalho de Rosa havia sido atender um telefone numa tarde de quarta-feira. Mirella Drummond entrou pela porta principal às 16h03. Bolsa no ombro, tablet na mão, o salto alto batendo no mármore do saguão com o ritmo de quem chega ao próprio território. Ela viu Rosa no corredor. "O doutor Henrique chegou?" Foi a primeira coisa que perguntou. Sem boa tarde, sem nada antes. Chegou às 2h. O rosto de Mirella mudou levemente. Uma contração mínima, o tipo que acontece quando alguém processa uma informação que não esperava e tenta não mostrar que não esperava. "Por que não me avisou? O doutor Henrique pediu que eu não avisasse ninguém até ele dar instruções." Mirella respirou pelo nariz. "Ele está no escritório?" "Está. E está esperando pela senhora." Ela passou sem mais palavra. Rosa ficou no corredor. Ouviu a porta do escritório particular se fechar. Não havia como ouvir a conversa de lá. As paredes da mansão eram espessas, construídas para silêncio. Ela foi para a cozinha, preparou o café fresco, colocou 2 xícaras na bandeja porque era o que fazia quando havia conversa de trabalho no escritório. Levou a bandeja até a porta, bateu uma vez. "Entre!" A voz de Henrique. Ela entrou. Pousou a bandeja sobre a mesinha lateral. Mirella estava sentada na cadeira à frente da mesa, a postura ligeiramente mais rígida do que o normal. O tablet aberto no colo, mas a tela apagada. Rosa saiu sem fazer barulho, mas antes de fechar a porta, ela ouviu Henrique dizer com a voz clara e sem margem para interpretação: "Mirella, eu preciso entender como uma funcionária com formação universitária em 2 idiomas trabalhou nessa casa por 20 anos sem que ninguém soubesse disso. E eu preciso entender por que isso é possível num ambiente que você gerencia." A porta se fechou. Rosa voltou para a cozinha e esperou. A cozinha da mansão dos Castelo Branco tinha janela para o jardim lateral, o que a tornava o cômodo mais claro da casa nas tardes de inverno. Rosa havia aprendido isso no primeiro mês. Havia aprendido também que era o único lugar da casa onde ela podia ficar parada sem que ninguém notasse ou estranhasse. Todo mundo entende uma empregada parada na cozinha. Ninguém entende uma empregada parada no corredor com expressão pensativa. Ela ficou de pé perto da janela com a 2ª xícara de café que havia preparado, a que sobrou, porque Mirella não quis ou não percebeu a bandeja, e olhou para o jardim. O jardineiro havia podado a cerca viva na semana anterior. Estava uniforme, simétrica, do jeito que Henrique gostava, linhas retas que davam a sensação de que a natureza ali havia concordado em se comportar. Rosa sempre achou um pouco triste essa ideia de plantar coisa viva e depois cortar até que parasse de crescer para os lados. Mas não era hora de filosofia sobre jardim. Ela estava pensando na voz de Henrique atrás da porta fechada. Em 20 anos, ela havia ouvido aquela voz em muitas situações. Ouviu quando ele discutia com fornecedores no telefone. Ouviu quando recebia sócios para jantar e o tom ficava mais expansivo, mais social, com gargalhadas calculadas no momento certo. Ouviu quando havia algo errado na casa e ele chamava Mirella para dar instrução, a voz baixa e precisa de quem não precisa gritar para que o peso das palavras chegue. A voz que ela havia ouvido atrás da porta agora era a última dessas, a voz baixa,
A voz que não precisava de volume. Mirella estava sendo questionada por algo que não tinha resposta boa. Rosa sabia disso. Sabia também que não havia prazer nenhum nisso. Mirella era fria, distante, às vezes cruel na indiferença. Mas Rosa não queria a destruição de ninguém. Queria talvez apenas que as coisas fossem um pouco mais justas, que as perguntas certas fossem feitas antes de 20 anos passarem. Ela terminou o café, lavou a xícara, secou, guardou. Às 16h42, a porta do escritório abriu. Mirella saiu primeiro. Atravessou o corredor com passos mais rápidos do que o normal. O salto alto mais barulhento do que na chegada. O queixo levemente levantado, do jeito de quem não quer que o rosto seja lido. Ela passou pela porta da cozinha sem olhar para dentro. 30 segundos depois, a porta da frente abriu e fechou. Rosa esperou. Rosa! A voz de Henrique do corredor. Ela saiu da cozinha. Ele estava parado no meio do corredor, de mangas de camisa, a gravata completamente retirada agora, dobrada na mão esquerda. Parecia menor do que parecia com o terno completo. Não menor no sentido físico, menor no sentido de mais humano. Venha ao escritório. Ela sentou dessa vez. Henrique pediu que ela sentasse de um jeito que não tinha a estrutura de um favor. Tinha a estrutura de uma necessidade. Ele precisava que ela estivesse sentada para que a conversa tivesse o formato certo, o formato de duas pessoas falando, não de patrão e empregada em posições de costume. Rosa sentou, cruzou as mãos no colo. Henrique ficou de pé por um momento, caminhando levemente entre a mesa e a janela, o que ela reconheceu como o hábito dele quando estava organizando o pensamento antes de falar. Havia visto isso incontáveis vezes quando ele preparava ligações importantes, quando estava de pé no escritório com o telefone na mão, andando de um lado para o outro antes de discar. Eu falei com o jurídico, ele disse finalmente. Repassei as anotações que você deixou. O advogado disse que a análise está correta e que o adendo pode ser preparado exatamente conforme você sugeriu. Fico feliz que tenha sido útil. Foi mais do que útil. Ele parou de andar. Ficou de frente para ela. Rosa, eu preciso ser honesto com você sobre alguma coisa. Ela esperou. Eu não faço ideia de quem são as pessoas que trabalham nessa casa, além do que elas fazem aqui dentro. Eu nunca fiz. Esse nunca foi um problema para mim até hoje. Uma pausa. Isso é uma falha minha. Não é uma falha sua. Rosa não disse nada imediatamente. Havia aprendido, em décadas de trabalho silencioso, que às vezes o silêncio era a resposta mais honesta que existia. Você perdeu alguma coisa por ficar aqui por 20 anos? Ele formulou a pergunta com cuidado, como quem sabe que a resposta pode ser pesada demais para o interlocutor sustentar, mas precisa fazer mesmo assim. Rosa levou um tempo real para responder. Não por constrangimento, porque a pergunta merecia ser levada a sério. Perdi alguns anos em que poderia ter feito outras coisas, ela disse. Mas criei meu filho, paguei minhas contas, mantive minha dignidade. Não sei se chamaria isso de perda exatamente. Uma pausa pequena. Talvez atraso, não perda. Henrique assentiu. Havia algo no rosto dele que ela identificou finalmente. Não era vergonha como havia pensado antes. Era responsabilidade. A face específica de um homem que constrói estruturas e só agora está vendo uma rachadura que esteve lá desde o começo. Eu demiti a Mirella, ele disse. Rosa não respondeu imediatamente. Não foi por causa do que aconteceu hoje com o telefonema. Ele continuou. Foi por uma questão mais ampla. Ela gerencia os recursos humanos que circulam nessa casa e nas operações de suporte da holding há 12 anos. E em 12 anos, nenhum mapeamento de competências foi feito, nenhuma conversa sobre formação, nenhum processo que olhasse para as pessoas como pessoas. Ele parou. Isso tem um custo que eu não havia calculado. O senhor vai contratar outra pessoa para o cargo dela? Vou. Mas antes disso, vou fazer algumas perguntas que deveria ter feito antes. Ele caminhou até a mesa e sentou na própria cadeira. Abriu a gaveta lateral, tirou um bloco, pegou a caneta.
Olhou para Rosa. Você disse que tem habilitação em francês e inglês. Sim. Nível de fluência em inglês? Fluente. Menos prática recente do que no francês, mas fluente. Você acompanhou o problema da cláusula 14 com rapidez e precisão, considerando que não é advogada e não tem formação jurídica formal. Tenho familiaridade com linguagem contratual porque li muito. E porque aprendo rápido. Ele anotou algo no bloco. O grupo Moreau & Fields é nosso parceiro estratégico há 8 anos. Eles têm operações em França, Bélgica e Suíça. As reuniões são conduzidas em francês, às vezes com intérprete, às vezes sem, o que cria lacunas de comunicação que já custaram tempo e dinheiro. Ele olhou para ela. Você saberia atuar como interlocutora institucional nessas reuniões? Não como intérprete simultâneo, mas como a pessoa que lê os documentos, acompanha as discussões e garante que nada se perde na tradução? Rosa ficou olhando para ele por um momento. Era uma pergunta real. Não era retórica. Não era gesto de culpa disfarçado de oportunidade. Era um homem de negócios, identificando uma lacuna operacional e uma solução disponível e fazendo a conexão com a eficiência que ele aplicava a tudo. Saberia, ela disse. Você teria interesse em fazer isso? Pausa. Preciso entender o que isso significa em termos práticos antes de responder. Ele inclinou levemente a cabeça. Havia aprovação nesse gesto, ela percebeu. Ela não havia dito sim de imediato. Havia pedido informação antes de decidir. Isso era, para Henrique Castelo Branco, o comportamento correto de qualquer interlocutor sério. Faz sentido, ele disse. Posso preparar uma proposta formal até amanhã? Pode. Ela saiu do escritório às 17h15. O corredor estava com a luz dourada do fim de tarde. Aquela luminosidade específica das mansões com janelas altas que deixam o sol entrar em ângulo. Rosa caminhou até o quartinho de serviço, onde ficava seu casaco e sua bolsa. Sentou na cadeira pequena de madeira que estava ali desde que ela havia chegado, 20 anos atrás, a cadeira que ela nunca havia escolhido, mas que havia se tornado sua pelo simples ato da repetição. Ficou quieta por um momento. Havia uma qualidade estranha naquele silêncio. Não o silêncio de sempre, o silêncio de fundo de cena, o silêncio de quem existe sem ser visto. Era um silêncio diferente. Era o silêncio de depois. Ela pensou em Edmilson. Pensou nele com a clareza específica que aparecia nos momentos grandes, quando a vida mudava de direção e ela precisava de alguma âncora para saber quem era. Ele teria rido, ela pensou. Não de um jeito que diminuísse o que havia acontecido, de um jeito de satisfação, de alguém que sempre soube que ela tinha mais dentro do que deixava ver. Eu sabia, ela imaginou ele dizendo, com a voz grave que ainda conseguia ouvir quando fechava os olhos. Eu sempre soube. Ela não chorou. Não era um momento para isso. Talvez mais tarde, em casa, com Tiago dormindo no quarto ao lado, ela chorasse um pouco. Mas não aqui. Não agora. Pegou o casaco. Pegou a bolsa. Antes de sair, passou pelo escritório do Henrique mais uma vez. A porta estava entreaberta. Ele estava ao telefone, de costas para a entrada, olhando para a janela. Ela ouviu o suficiente para entender que era Bernard Moreau, novamente. Sim, Bernard, eu sei. Ela é... Não é da equipe executiva. É... Uma pausa. Vou te explicar melhor na semana que vem, mas pode ficar tranquilo que o adendo vai estar pronto. Outra pausa, mais longa. A voz de Bernard do outro lado, animada, incompreensível pela distância. E então, Henrique, com um tom que Rosa não havia ouvido nele antes, algo entre surpresa e concordância. Sim, ela é extraordinária. Você tem razão. Rosa não esperou mais. Continuou pelo corredor. Saiu pela porta de serviço. Pegou o caminho de sempre até o ponto de ônibus. O sol estava descendo atrás dos edifícios no horizonte de São Paulo, aquele laranja barrento que a cidade produz no fim do dia, diferente de qualquer pôr do sol que ela havia visto no Maranhão, mas que havia se tornado familiar de tanto ver. O ônibus demorou 11 minutos.
Ela contou, como sempre contava, o hábito de uma pessoa que aprendeu a ocupar as esperas com alguma coisa. Quando entrou no ônibus e sentou perto da janela, ela tirou o celular do bolso. Tinha uma mensagem de Tiago. Mãe, vai demorar hoje? Fiz macarrão. Ela sorriu, digitou. Saí na hora certa. Chego em 1 hora. Guarda um pouco para mim. Guardou o celular. Olhou pela janela do ônibus enquanto São Paulo passava do lado de fora. Rua após rua, prédio após prédio. A cidade enorme e indiferente e cheia de gente que carregava histórias que ninguém havia perguntado ainda. Ela pensou na proposta formal que Henrique havia prometido para o dia seguinte. Pensou no que diria ao Tiago. Pensou se deveria ligar para a irmã no Maranhão, que havia anos perguntava quando Rosa ia sair dessa vida, com aquela expressão de preocupação carinhosa que às vezes doía mais do que crítica. Pensou em como explicar que às vezes a vida não sai de uma hora para outra. Às vezes fica e espera. E um dia um telefone toca na hora errada e tudo muda porque você simplesmente atendeu e soube responder. Naquela mesma noite, Henrique ficou no escritório até às 11 da noite. Não era incomum para ele. Noites longas no escritório eram parte do funcionamento normal de um homem que havia construído uma holding do zero e que ainda não havia aprendido completamente a delegar sem supervisionar. Mas naquela noite, ele não estava trabalhando nos contratos da França. Estava lendo o currículo de Rosa Ferreira. Não havia currículo, é claro. Ela nunca havia entregue um. Ele havia pedido à nova assistente temporária que localizasse qualquer ficha de cadastro que houvesse no sistema de recursos humanos da mansão. E o que chegou para ele era uma folha com nome, CPF, data de início do contrato e função, empregada doméstica. 20 anos de contrato. Uma folha. Ele ficou olhando para aquela folha por mais tempo do que o necessário. Depois ligou para o diretor de recursos humanos da Castelo Holding, que atendeu na terceira chamada, com voz de quem havia acabado de acordar. Preciso que você venha à mansão amanhã às 8 da manhã, Henrique disse. Traga o modelo de contrato de consultoria sênior e traga também o protocolo de mapeamento de talentos que usamos para os funcionários de campo. Eu quero ver como ele funciona e por que não foi aplicado aqui. Uma pausa do outro lado. Dr. Henrique, o protocolo de mapeamento é para as operações industriais e logísticas, não para... Eu sei para o que foi criado. Quero conversar sobre para o que deveria ser aplicado também. 8 da manhã. Ele desligou. Ficou mais um momento com a folha na mão. Depois a dobrou cuidadosamente, do mesmo jeito que havia visto Rosa dobrar as anotações sobre a cláusula 14, e pousou sobre a mesa. Amanhã teria muito a resolver. Mas havia uma coisa que já estava resolvida naquela noite, de um jeito que não precisava de contrato, ou protocolo, ou reunião de recursos humanos para ser real. Henrique Castelo Branco havia passado 20 anos sem fazer uma pergunta. A partir de amanhã, isso mudava. Na manhã seguinte, Rosa acordou às 5h15 como sempre. O despertador era desnecessário há pelo menos 15 anos. O corpo havia aprendido o horário sozinho, internalizado o ritmo como se fosse parte da respiração. 5h15, abrir os olhos. 5h20, pé no chão. 5h30, café pronto. Mas naquela manhã, havia algo diferente no apartamento do Ipiranga. Ela ficou deitada por 3 minutos a mais do que o normal. Não por preguiça, por necessidade de organizar o que estava na cabeça antes de colocar o pé no chão e deixar o dia começar. A conversa com Henrique, a proposta que viria, o rosto de Mirella saindo do escritório com o salto mais barulhento do que na chegada. 20 anos. Ela pensou em quantas manhãs havia acordado às 5h15 nessas 2 décadas. Fez o cálculo automático, o jeito que a mente faz quando está acordada, mas o corpo ainda não decidiu se levanta. 730 vezes por ano, mais ou menos. 20 anos. 14.600 manhãs, aproximadamente, cada uma igual à anterior no formato, mas nunca exatamente igual por dentro.
porque por dentro ela nunca havia parado de ser quem era. Isso era o que as pessoas não entendiam quando olhavam para o uniforme azul e viam só o uniforme. A roupa não muda o que está embaixo. Ela havia aprendido francês com a professora Ivana numa sala quente com ventilador barulhento. E esse francês havia ficado, havia crescido com ela, havia sido alimentado em silêncio por 2 decênios, porque era dela e ninguém podia tirar. Edmilson havia entendido isso. Era uma das razões pelas quais ela havia amado ele do jeito que amou. Você é maior do que o espaço que te deram, ele dizia. Não como elogio vazio, como observação de quem olhava para ela e via o tamanho real. Ela levantou às 5h18. Tiago já estava acordado quando ela saiu do quarto. Isso era incomum. Ele era estudante de engenharia com o cronotipo de coruja, habitualmente invisível antes das 8 da manhã, exceto nos dias de prova. Estava sentado na pequena mesa da cozinha com o notebook aberto e uma xícara de café que parecia ter sido feito a tempo suficiente para esfriar. Tinha o cabelo do pai. Ela sempre pensava quando o via assim, de lado, sem ele perceber que estava sendo olhado. O cabelo escuro e levemente encaracolado, a testa larga, a postura de quem pensa com o corpo inteiro. Você não dormiu? Ela perguntou. Dormi. Acordei cedo. Ele fechou o notebook parcialmente e olhou para ela. Você chegou ontem diferente. Rosa foi até o fogão. Acendeu o fogo embaixo da chaleira. Diferente como? Não sei. Mais quieta do que o normal. E você já é quieta. Ela sorriu de costas para ele. Aconteceu uma coisa no trabalho. Boa ou ruim? Boa, acho. Ainda estou processando. Tiago esperou. Ele havia aprendido isso com ela, a arte de esperar que a pessoa estivesse pronta para falar sem empurrar. Era um dos presentes que ela havia dado a ele sem perceber, esse respeito pelo ritmo do outro. O patrão voltou da viagem sem avisar. Ela começou. Me encontrou atendendo uma ligação internacional no escritório particular dele, em francês. Silêncio de Tiago por 1 segundo. Em francês. Em francês. E ele não sabia que você falava francês. Ninguém sabia. Tiago ficou olhando para ela por um momento. Depois fechou completamente o notebook. Esse era o gesto dele quando uma conversa ficava séria o suficiente para merecer atenção total. Mãe, 22 anos eu tenho. Quer dizer que eu cresci inteiro e você nunca contou isso para ninguém no trabalho? Ninguém perguntou. Mas você podia ter dito mesmo sem perguntarem. Podia. Ela virou para ele enquanto a chaleira aquecia. Mas o emprego que havia era de empregada doméstica, não de professora de francês, e eu precisava do emprego que havia. Tiago abriu a boca, fechou, ficou pensando. E agora? Ele perguntou. Hoje ele vai me entregar uma proposta formal, consultora de relações institucionais para os negócios francófonos da holding. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente dos anteriores. Era o silêncio de um jovem de 22 anos tentando processar o peso de uma informação que era ao mesmo tempo óbvia e impossível. Óbvia porque ele sempre havia sabido que a mãe era mais do que o emprego. Impossível porque 20 anos é muito tempo para uma injustiça ter nome e ninguém ter feito nada. Você vai aceitar? Ele perguntou. Vou ver a proposta primeiro, mas se for boa, você vai aceitar. Rosa virou completamente para ele, olhou para o filho que havia crescido nos ônibus e no apartamento do Ipiranga e na bolsa de mérito acadêmico da Poli. O filho que havia se tornado o homem que fechava o notebook quando a conversa ficava séria. Sim, ela disse. Se for boa, eu aceito. Tiago levantou da cadeira. Deu 2 passos e abraçou a mãe antes que ela esperasse. Forte, do jeito que abraçava desde criança, quando queria dizer algo que as palavras não davam conta. Ela deixou. Ficou quieta no abraço por um momento. A chaleira apitou. Ela chegou à mansão às 6h45, como sempre. O carro do diretor de recursos humanos da holding já estava estacionado na entrada. Isso a surpreendeu levemente. Era cedo para executivo de empresa grande.
Henrique havia pedido 8 da manhã. Eram 6h50. O homem estava sentado na sala de espera da entrada. Um tipo alto de uns 50 anos, com pasta de couro no colo e a expressão de quem havia recebido uma ligação às 11 da noite de um bilionário e não havia dormido muito bem depois. Seu nome era Ricardo Fontes, diretor de gente e gestão da Castelo Holding, cargo que existia há 6 anos, mas que até aquela manhã nunca havia tido nenhuma interface com a mansão do Alto das Pedras. Ele olhou para Rosa quando ela entrou. Ela estava de uniforme, como sempre. Cumprimentou com o bom dia de praxe e foi para a cozinha preparar o café. Ricardo Fontes a acompanhou com o olhar por um segundo mais do que o normal, como se houvesse alguma instrução prévia sobre ela que ele estava tentando cruzar com o que via. Mas não disse nada. Às 7h40, Henrique desceu. Cumprimentou Ricardo brevemente. Pediu café. Olhou para Rosa quando ela trouxe a bandeja. Bom dia, Rosa. Às 10 da manhã eu gostaria de conversar com você sobre a proposta. Pode ser? Pode, doutor Henrique. Ele assentiu e entrou no escritório com Ricardo Fontes. A porta fechou. Rosa voltou para a cozinha. Eram 7h43 da manhã de uma quinta-feira. E ela tinha 2h17 para limpar o segundo andar, verificar as orquídeas e preparar o que precisasse ser preparado antes da conversa que mudaria. Ela sabia agora com certeza o arco do que restava da sua vida profissional. Ela foi limpar o segundo andar. Às 8h20, dentro do escritório, Ricardo Fontes abriu a pasta de couro e colocou 2 documentos sobre a mesa de Henrique. O primeiro era o modelo de contrato de consultoria sênior, com os campos em branco esperando dados. O segundo era o protocolo de mapeamento de talentos usado nas operações industriais da holding, um documento de 12 páginas com questionários e critérios de avaliação que havia sido desenvolvido 3 anos atrás por uma consultoria de recursos humanos de São Paulo. Eu li isso de novo hoje cedo antes de vir, Ricardo disse, apontando para o protocolo. É um documento bom. Funcionou bem nas plantas industriais. Identificamos 3 supervisores com formação em engenharia que estavam em funções operacionais simples. Realocamos 2, promovemos 1. Por que nunca foi aplicado aqui? Ricardo respirou. Porque o escopo original era para funcionários das operações, não para funcionários de suporte administrativo e doméstico. A Mirella sempre gerenciou esse grupo separadamente e nunca houve pedido de integração. E você nunca questionou isso. Não era acusação direta. Era constatação. Henrique tinha o dom de fazer constatações que pesavam como acusações sem mudar o tom. Não questionei, Ricardo admitiu. Assumimos que eram grupos com perfis diferentes, que o mapeamento de talentos não se aplicava da mesma forma. Assumimos errado. Henrique ficou olhando para o protocolo por um momento. Quantos funcionários de suporte e apoio à holding tem, se considerarmos todas as unidades, incluindo as residências dos sócios e os escritórios regionais? Ricardo pensou. Em torno de 240, talvez um pouco mais. 240 pessoas. E nenhum mapeamento sistemático. Henrique abriu o protocolo na primeira página. Eu quero que você adapte isso para esse grupo e implemente nos próximos 60 dias, todas as unidades, começando aqui. Ricardo assentiu fazendo anotações. E a Rosa Ferreira, Henrique continuou. Eu quero que o contrato de consultoria reflita a função de forma adequada. Título, remuneração e plano de carreira compatíveis com o que o mercado paga para um profissional com esse perfil e experiência em relações institucionais francófonas. Vou precisar de mais detalhes sobre a formação e o histórico dela para... Você vai ter. Às 10 horas eu converso com ela formalmente. Você pode ficar para acompanhar a reunião? Ricardo olhou para a agenda no tablet. Tinha reunião às 11h30 na sede. Posso ficar até às 10h45. Suficiente. Rosa terminou o segundo andar às 9h30. Verificou as orquídeas. Voltou para a cozinha para preparar o café das 10. O telefone do bolso vibrou.
Era uma mensagem de um número que ela não tinha salvo, mas reconheceu pelo código internacional. França. Bonjour, Madame Rosa. C'est Bernard Moreau. Henrique m'a donné votre numéro. Je voulais vous remercier personnellement pour votre aide d'hier. Vous avez évité un problème sérieux avec beaucoup de compétences. Si vous avez l'occasion de visiter Paris pour les affaires de la holding, j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer en personne. Cordialement, B. Moreau. E lá le Duavez. Bernard Moreau havia pedido o número dela a Henrique. Havia escrito pessoalmente. Havia usado a palavra competência, sem aspas, sem qualificação, como um substantivo simples aplicado a ela como se fosse óbvio. E havia dito que esperava tê-la em Paris. Rosa ficou olhando para a tela por um momento. Depois digitou a resposta em francês. Como era natural, como havia sempre sido natural, mesmo quando só ela sabia disso. Bonjour, Monsieur Moreau. Merci pour votre message et pour votre confiance. Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. À bientôt, j'espère. Cordialmente, Rosa Ferreira. Guardou o celular. Terminou de preparar o café. Às 10 horas em ponto, ela bateu na porta do escritório de Henrique Castelo Branco, entrou quando ele disse para entrar e sentou na cadeira à frente da mesa sem precisar que ninguém pedisse dessa vez. Ricardo Fontes estava do lado, com a pasta aberta e o contrato pronto. Henrique empurrou o documento na direção dela. Leia com calma. Se tiver alguma dúvida ou quiser ajustar algum ponto, é só falar. Rosa pegou o contrato. Leu a primeira página, leu a segunda. Chegou na cláusula de remuneração e leu o número 2 vezes. Não porque não houvesse entendido, mas porque havia entendido muito bem e queria ter certeza de que não estava lendo errado. Não estava. Era 4 vezes o que ela ganhava como empregada doméstica, com plano de saúde, plano de carreira revisável anualmente, ajuda de custo para viagens internacionais e cláusula de confidencialidade padrão. Ela continuou lendo até a última página. Quando terminou, colocou o contrato sobre a mesa com o mesmo cuidado com que havia pousado as anotações sobre a cláusula 14 na tarde anterior. Tenho uma condição, ela disse. Henrique e Ricardo trocaram um olhar brevíssimo. Pode falar, Henrique disse. O programa de mapeamento de talentos que o senhor Ricardo mencionou. Eu soube que vai ser implementado para os funcionários de suporte. Eu quero que isso aconteça de verdade, não só no papel. Que as pessoas sejam ouvidas, que as perguntas certas sejam feitas. Silêncio por um segundo. Isso não é uma condição difícil de cumprir, Henrique disse. Para mim é a mais importante. Ricardo Fontes olhou para Rosa com uma expressão que ela não havia visto nele antes. Era o olhar de alguém que acabou de entender por que estava naquela sala. Temos um acordo, Henrique disse. Rosa pegou a caneta que Ricardo estendia para ela e assinou. A caneta deslizou sobre o papel com a leveza de quem já havia tomado a decisão muito antes de chegar àquela mesa. Rosa Ferreira. O nome que havia estado em contratos de empregada doméstica por 20 anos estava agora numa linha diferente, numa função diferente, num mundo diferente. Mesma caneta, mesma letra firme, outra vida. Ricardo Fontes recolheu o documento com a eficiência de quem processa papéis importantes todos os dias e consegue manter o rosto neutro. Mas Rosa notou que ele segurou o contrato por um segundo mais do que precisaria antes de guardá-lo na pasta. Como se também sentisse o peso daquilo, mesmo sendo homem de empresa, mesmo sendo treinado para não sentir. Henrique ficou de pé quando ela se levantou. Esse era um detalhe pequeno, mas que Rosa registrou, porque em 20 anos ele nunca havia ficado de pé quando ela saía de um cômodo. Nunca havia tido razão para isso. Ela era fundo de cena. Fundo de cena não recebe reverência. A transição pode ser feita no seu tempo, ele disse. Você decide quando começa formalmente e como prefere organizar a passagem das funções domésticas. Tenho uma sobrinha que mora em São Paulo. Está procurando emprego há 2 meses. Posso indicá-la para o processo seletivo? Pode. Ricardo, anota o contato. Rosa passou o número. Ricardo anotou. Uma última coisa.
Henrique disse, quando ela estava quase na porta. Ela se virou. Ontem à noite eu falei de novo com Bernard Moreau. Uma pausa pequena, do tipo que Henrique usava quando estava prestes a dizer algo que não era habitual para ele. Ele perguntou se você estaria disponível para a próxima rodada de reuniões em Paris, em 3 semanas. Rosa ficou olhando para ele. Paris. A palavra pousou nela de um jeito estranho. Ela havia ensinado o idioma daquela cidade por 2 anos. Havia lido os escritores daquela cidade em noites de apartamento pequeno, havia carregado aquela língua dentro de si por 2 décadas, como se fosse uma promessa adiada. E agora a cidade estava sendo colocada como pauta de agenda, com prazo de 3 semanas, com a naturalidade de quem marca a reunião. Estaria, ela disse. A voz saiu igual à de sempre. Firme, sem tremor. Ela não ia tremer agora. Henrique assentiu. Então está marcado. Ela saiu do escritório e caminhou pelo corredor em direção à cozinha. Era 10h22 da manhã de uma quinta-feira de setembro, e o sol entrava pelas janelas altas do corredor com aquela luz branca de manhã clara que faz o mármore do chão parecer novo. Rosa havia passado por aquele corredor milhares de vezes, com o pano de chão, com a bandeja de café, com a cesta de roupa para dobrar, com a cabeça levemente abaixada, não por submissão, mas pelo hábito de quem aprendeu a não ocupar espaço visual desnecessário nos espaços que não eram seus. Naquela manhã, ela caminhou com a cabeça no nível normal. Era uma diferença de centímetros. Ninguém teria notado, mas ela notou. Na cozinha, ela ficou parada por um momento com as mãos apoiadas na beira da pia, olhando pela janela para o jardim lateral, onde a cerca viva estava reta e simétrica e podada para não crescer para os lados. Pensou naquilo que havia pensado na véspera, sobre a tristeza de cortar o que é vivo até que caiba no espaço que alguém escolheu para ele. Então pensou que a cerca viva era a cerca viva, e ela era ela, e as metáforas têm limite. Pegou o celular. Ligou para a sobrinha Vanessa, 28 anos, que havia se mudado para São Paulo 6 meses atrás de oportunidade, e havia encontrado principalmente aluguel caro e processo seletivo longo. Tia Rosa, tudo bem? Tudo bem. Tenho uma vaga para te indicar. Emprego doméstico numa mansão no Alto das Pedras. Família séria, salário acima do mercado, ambiente organizado. Uma pausa. É um bom emprego, Vanessa. Foi o meu por 20 anos. Cuida bem dele. Silêncio breve do outro lado. A tia vai sair? Vou. Recebi uma proposta diferente. Que proposta? Te conto melhor depois. Por enquanto, me manda seu currículo que eu passo pro RH hoje ainda. Vanessa mandou em 8 minutos. Rosa encaminhou para Ricardo Fontes com uma nota curta explicando o perfil. Ricardo respondeu em menos de 1 hora, confirmando que entraria em contato para agendar a entrevista. As engrenagens giravam. Naquela tarde, enquanto Rosa organizava o quarto de hóspedes que havia sido usado na semana anterior por um sócio vindo de Lisboa, o telefone da mansão tocou de novo. Ela atendeu. Era uma mulher. Voz jovem, segura, com o sotaque de quem estudou em escola particular em São Paulo. Com quem eu falo? Rosa, posso ajudar? Sou Camila Dias, repórter da coluna de negócios do Estadão. Estou tentando falar com o Dr. Henrique Castelo Branco sobre a saída da Mirella Drummond da Castelo Holding. Teria como passar para ele ou para a assessoria de imprensa? Rosa ficou quieta por exatamente 2 segundos. A notícia havia vazado. Mirella havia saído na tarde anterior. Menos de 24 horas. No universo corporativo de São Paulo, informação viajava na velocidade de mensagem de WhatsApp entre assistentes de diretores que se conheciam de happy hour. Um momento, Rosa disse. Transferiu para o ramal do escritório de Henrique. Ouviu ele atender. Ouviu o tom mudar levemente quando entendeu o que era. Ouviu a resposta curta e sem detalhes que executivos dão quando não querem dar declaração, mas também não querem parecer que estão escondendo. Ela voltou para o quarto de hóspedes. Arrumou a cama com o dobro de cuidado do normal.
não porque precisasse, mas porque o ato de fazer a coisa simples bem feita havia sido sua âncora por tanto tempo que ela não via razão para abandoná-lo agora. Competência não era só para os franceses. Competência era como ela havia sempre vivido, em tudo, mesmo quando ninguém estava olhando. Especialmente quando ninguém estava olhando. Às 3 da tarde, Henrique saiu do escritório e foi até a cozinha. Esse era um comportamento incomum. Em 20 anos, Rosa podia contar nos dedos de uma mão as vezes que ele havia entrado na cozinha, quando não havia visita para impressionar com informalidade calculada. A cozinha era território de Rosa. Todo mundo sabia disso sem precisar dizer. Mas ele entrou. Ficou parado perto da ilha de granito com os braços levemente cruzados, o modo de ficar de pé, de quem não sabe exatamente o que fazer com o corpo num espaço que não é o seu. Você sabe que a notícia da saída da Mirella está circulando, ele disse. Soube agora há pouco pela ligação da jornalista. Vão especular sobre os motivos. Provavelmente. Eu não pretendo dar detalhes públicos, mas internamente na holding vai ser necessário comunicar de forma adequada. Ele parou. Eu não quero que o seu nome apareça nessa história de um jeito que te coloque em posição desconfortável. Rosa o olhou por um momento. Havia algo nessa preocupação que ela não sabia muito bem como receber. Não estava acostumada com ele, olhando para as consequências que as situações tinham sobre ela. Era novo. Precisava de um tempo para caber. Meu nome não precisa aparecer em nenhuma comunicação interna sobre a Mirella, ela disse. O que aconteceu entre o senhor e ela é uma questão de gestão. O que aconteceu comigo é outra história. Você não acha que as duas coisas estão conectadas? Estão, mas não precisam ser contadas juntas. Uma pausa. Se o senhor quiser comunicar minha nova função de um jeito que faça sentido para a equipe, o melhor caminho é me apresentar pelo que eu sou, não pelo que a Mirella deixou de fazer. Henrique ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia começado a reconhecer como o rosto dele quando alguém dizia algo que ele não havia pensado ainda, mas que imediatamente reconhecia como correto. Você tem razão, ele disse. Eu sei. Sem arrogância. Só fato. Uma coisa levemente parecida com um sorriso passou pelo canto da boca dele. Rápido demais para ser confirmado, mas estava lá. Ele saiu da cozinha. Na sexta-feira, 2 dias depois do telefonema de Bernard Moreau, Vanessa foi à mansão para a entrevista com Ricardo Fontes. Rosa a recebeu na porta de serviço com o mesmo bom dia de sempre e a levou até a sala de reuniões pequena que ficava perto do escritório. Vanessa estava com a roupa adequada, o cabelo arrumado, a postura de quem havia se preparado. Rosa havia mandado uma mensagem na noite anterior com 3 orientações simples. Seja pontual, seja honesta sobre o que sabe e o que não sabe, e não tente parecer quem você não é. Vanessa havia mandado de volta um emoji de coração e a informação de que estava dormindo cedo para acordar descansada. A entrevista durou 40 minutos. Rosa não estava presente. Ficou no 2º andar cuidando da rotina, ouvindo os passos no andar de baixo, o som da porta da sala de reuniões abrindo e fechando, as vozes que chegavam como murmúrios sem palavras discerníveis. Quando Vanessa saiu para esperar o resultado, passou pela cozinha onde Rosa estava. Como foi? Rosa perguntou sem levantar o olhar da bancada que estava limpando. Bem, acho. Ele perguntou bastante sobre organização e atenção a detalhes. Perguntou se eu tinha alguma formação além do ensino médio. Rosa parou levemente. E você disse? Disse que estou fazendo técnico em administração à noite. Ainda não terminei. Uma pausa. Ele anotou. Pareceu importante para ele. Rosa voltou a limpar a bancada. Foi o que eu pedi que fizessem. Anotar. Vanessa ficou olhando para a tia por um momento. Tinha 28 anos e havia crescido ouvindo sobre a tia Rosa em São Paulo. O emprego fixo, a estabilidade, o filho na poli. Havia crescido com a versão resumida da história. A versão que cabia em ligação de domingo e mensagem de aniversário. Aqui,
Vendo a tia de perto pela primeira vez em anos, ela percebia que a versão resumida havia deixado muita coisa de fora. Tia, o que exatamente aconteceu aqui essa semana? Rosa enxugou as mãos no pano de pia, virou para a sobrinha e contou, brevemente, com os fatos no lugar, sem drama desnecessário. O telefone, o francês, as anotações, a conversa com Henrique, o contrato assinado na manhã anterior. Vanessa ouviu tudo sem interromper, o que não era característica dela, que era moça de São Paulo criada com o volume no máximo. Quando Rosa terminou, Vanessa ficou quieta por um momento. 20 anos, ela disse finalmente. 20 anos. E você nunca contou para ninguém. Contei para sua mãe uma vez. Ela disse que eu estava desperdiçando minha formação e que eu precisava sair desse emprego. E você ficou. Eu precisava das contas pagas mais do que do conselho da sua mãe. Vanessa deu uma risada curta, involuntária, e depois ficou séria de novo. Mas agora você vai para Paris. Rosa olhou para ela. Em 3 semanas. Silêncio. Tia Rosa. Quê? Você é a pessoa mais impressionante que eu conheço e eu nunca tinha entendido isso direito até hoje. Rosa pegou o pano de pia e dobrou. Guardou na gaveta. Fez isso com o cuidado de sempre. O cuidado que havia colocado em cada coisa pequena por 2 décadas. Vai passar em casa para jantar essa semana, ela disse. Eu faço o frango que você gosta. Era o jeito dela de receber um elogio. Na segunda-feira seguinte, Ricardo Fontes enviou por e-mail a comunicação interna para todos os funcionários da Castelo Holding. O texto havia sido revisado por Henrique. Rosa havia lido a versão final antes do envio, não porque fosse obrigação, mas porque Henrique havia pedido, dizendo que ela era a pessoa com mais interesse em como a história seria contada. A comunicação dizia o seguinte: a Castelo Holding tem o prazer de anunciar a incorporação de Rosa Ferreira ao time de relações institucionais como consultora sênior para os negócios francófonos da empresa. Rosa tem formação em letras, com habilitação em francês e inglês pela Universidade Federal do Maranhão, e atuou por 2 décadas em funções de suporte à operação da holding, acumulando conhecimento profundo das práticas e valores da empresa. Sua primeira missão formal será acompanhar a delegação brasileira nas reuniões com o grupo Moreau & Fils em Paris em outubro. Seja bem-vinda, Rosa. Aproveitamos também para informar que a Castelo Holding está lançando o programa de mapeamento de talentos para todos os funcionários de suporte e apoio em todas as unidades da empresa. O programa será coordenado pelo time de Gente em Gestão e tem como objetivo garantir que as competências e formações de todos os nossos colaboradores sejam conhecidas e aproveitadas da melhor forma possível. Mais informações em breve. O e-mail foi enviado às 9 da manhã. Às 9h22, Rosa tinha 43 respostas na caixa de entrada de um e-mail corporativo que havia sido criado para ela na semana anterior e que ela ainda estava aprendendo a usar. Algumas eram de pessoas que ela nunca havia conhecido. Executivos e analistas de escritórios que não tinham interface com a mansão, que escreviam com a cordialidade padrão de boas-vindas corporativas. Mas 3 delas eram diferentes. A primeira era de um office boy da sede chamado Marcos, 24 anos, que escrevia: Dona Rosa, meu nome é Marcos. Trabalho aqui há 3 anos. Sou formado em contabilidade, mas nunca consegui oportunidade na área. Depois de ler esse e-mail, fui falar com o RH. Obrigado por existir. A segunda era de uma auxiliar de limpeza do escritório regional de Campinas, chamada Sônia, 41 anos. Parabéns, Rosa. Eu tenho técnico em enfermagem e nunca contei para ninguém aqui. Depois que li isso, fui falar com minha supervisora. Ela ficou surpresa. A gente vai conversar semana que vem. A terceira era de Bernard Moreau, em francês, com o assunto Bienvenue dans l'équipe, Madame Ferreira. Rosa leu as 3 mensagens sentada na pequena mesa do quartinho de serviço, que por enquanto ainda era o seu cantinho na mansão. Leu uma vez, leu de novo.
Marcos, formado em contabilidade, 3 anos como office boy. Sônia, técnico em enfermagem. Nunca havia contado. 2 pessoas. Em 2 dias, que haviam encontrado coragem para falar porque viram que era possível falar. Rosa não era dada a gestos grandiosos, nunca havia sido, mas ficou olhando para a tela por um momento com algo que, se alguém estivesse olhando, reconheceria como a expressão de quem entende que fez a coisa certa, mesmo sem ter planejado fazer nenhuma coisa em especial. Ela respondeu Marcos primeiro, depois Sônia, depois Bernard. Para Marcos e Sônia, escreveu a mesma coisa, com palavras ligeiramente diferentes. Que bom que você falou. Continue falando. Para Bernard, escreveu em francês. Merci, Monsieur Moreau. J'ai hâte d'être à Paris. Estou ansiosa para estar em Paris. E pela primeira vez em muito tempo, era completamente verdade. 3 semanas depois, Rosa Ferreira embarcou no voo de São Paulo para Paris com uma mala média, o mesmo tamanho da que havia chegado ao Ipiranga 20 anos atrás. Mas o peso era completamente diferente. Na janela do avião, enquanto as luzes de São Paulo sumiam lá embaixo, ela pensou na professora Ivana, na sala quente com o ventilador barulhento, no dia em que o francês havia entrado na sua vida como uma porta aberta para um mundo que ela não sabia ainda que um dia pisaria de verdade. Pensou em Edmilson. Pensou nele com a clareza dos momentos grandes. Eu sabia, ela imaginou ele dizendo, eu sempre soube. Em Paris, Bernard Moreau a recebeu com um aperto de mão firme e um bienvenue genuíno. Na primeira reunião, quando ela tomou a palavra para esclarecer uma ambiguidade técnica num documento, a sala inteira parou para ouvi-la. Não porque alguém havia pedido silêncio, porque ela tinha algo a dizer e sabia exatamente como dizer. Naquela mesma semana, Marcos foi transferido para o time de contabilidade da holding. Sônia recebeu uma proposta para o setor de saúde ocupacional do escritório de Campinas. O programa de mapeamento de talentos identificou, nos primeiros 30 dias, 11 funcionários de suporte com formações que a empresa desconhecia. Tiago, quando soube de tudo pelo telefone, ficou em silêncio por um momento. Depois disse, mãe, você sempre foi maior do que o espaço que te deram. E Rosa respondeu, com a voz tranquila de quem finalmente ocupou o espaço inteiro que era seu. Eu sei, filho, eu sempre soube. Moral da história. No fim, não foi sobre falar francês. Foi sobre o que acontece quando o mundo finalmente faz a pergunta certa para a pessoa certa. Rosa não mudou na quarta-feira em que Henrique voltou de Paris. Rosa já era quem era. O que mudou foi que alguém parou no corredor e ouviu. Quantas Rosas existem ao seu redor agora? Quantas pessoas estão varrendo corredores, entregando correspondência, servindo café, guardando dentro de si uma competência que ninguém nunca perguntou se existia? A injustiça mais silenciosa não é a que grita. É a que nunca foi perguntada. Se essa história te fez pensar em alguém que você subestimou ou nunca perguntou quem realmente é, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. E comenta aqui embaixo. Você já foi a Rosa de alguma situação? Ou você já foi o Henrique? A gente aprende mais com a honestidade do que com o silêncio.